Aqui sobre essa CPMI do INSS com o senador Eduardo Girão. A CPMI terá 180 dias para investigar aí os desvios, as fraudes na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS. Nesse momento, os líderes partidários começam aí a estudar, a fazer as indicações para ver quem vai compor as vagas da CPMI. Lembrando, né, senador, que a CPMI tem 15 deputados titulares, 15 senadores titulares com o mesmo número de suplentes em cada casa. Então, senador, lido o requerimento ontem, como é que o senhor pretende trabalhar aí em relação a esse tema da CPMI do INSS e quais são as suas expectativas? Olha, eu fico até, muito bom dia, Tiago, e eu fico assim impressionado com essa força aí, demonstração de que vai colocar o time em campo do líder do governo, né? Isso significa o quê? Isso significa tomar a CPI para sabotar, para boicotar as investigações, como fizeram na CPMI do dia 8 de janeiro, né? Essa é a pergunta que o brasileiro tem, porque eles não queriam essa CPI, até ontem eles não queriam essa CPMI de jeito nenhum, o governo Lula. E agora quer que vai colocar o time em campo, e aí o que é? É para realmente não deixar se aprofundar nas investigações? A gente não aceita isso, o brasileiro quer a verdade sobre isso e nós vamos, da oposição, independente de governo, isso é importante, independente de governo, nós precisamos averiguar e colocar para a população realmente, para que ela saiba e as autoridades saibam o que aconteceu do roubo do dinheiro dos aposentados. As pessoas passam a vida inteira contribuindo para o INSS e no momento que elas mais precisam, né? E tem gente aí que está contribuindo, que ainda vai precisar, mas tem gente que já precisa e está sendo lesado, está tirando o dinheiro que a pessoa precisa para comprar remédio, para o básico. Isso não é humano. Essa CPMI, independente se é a favor de governo, contra governo, se é de direita, de esquerda, não importa. O assunto envolve humanidade e a gente quer muito que esse trabalho seja um trabalho técnico e nós vamos trabalhar para isso. Agora, senador, a CPI é um instrumento da oposição, tanto é que basta colher 1/3 de assinaturas, no caso da CPMista em cada casa, né, para que você consiga ter o requerimento e a criação da CPI. Foi o que aconteceu, aliás, as assinaturas ultrapassaram esse 1/3, mas depois, na composição da CPMI, segue-se o critério da proporcionalidade e aí, em geral, a força, enfim, prevalecente, que prevalece aqui no Congresso Nacional, acaba tendo a presidência, a relatoria da comissão. Então, como trabalhar em relação a esse aspecto aí, que pode diminuir um pouquinho também das possibilidades da oposição? A CPI, como você bem colocou, é um instrumento da minoria, né? Mas a maioria, na hora que vai acontecer, toma de conta, né? A população já entendeu esse jogo que é bruto. Eu tinha uma CPI para o INSS, eu fui um dos primeiros parlamentares a entrar com essa CPI. Mas quando eu vi a CPMI da senadora Damares Alves, dentro de uma estratégia de Congresso Nacional, eu abri mão da minha para que a gente pudesse prevalecer a da senadora Damares, porque envolve deputados e senadores. Eu acredito, sinceramente, que o bom senso vai prevalecer, sabe? Porque esse assunto ele está tocando fundo na alma, no coração e no bolso das pessoas. E o brasileiro ele quer saber realmente o que aconteceu. Nós vamos esperar aí as indicações dos partidos, espero que não demorem muito. Espero que hoje ainda façam as suas designações, né, para que a gente possa ter um desfecho o quanto antes, não no segundo semestre, que a gente possa começar a trabalhar ainda no primeiro semestre, na semana que vem, essa instalação. Certo. E hoje a gente tem uma sessão daqui a pouco do Senado Federal, né, que foi suspensa ontem à noite, mas o quórum está mantido, então, em tese, há a possibilidade de deliberação. Entretanto, um dos projetos mais polêmicos na pauta é aquele que eleva o número de deputados federais
com um certo efeito também sobre as unidades da federação nas assembleias legislativas. O que o senhor tem a dizer sobre esse projeto? Como é que está o clima para essa sessão de hoje no Senado? Olha, esse projeto, eu sinceramente espero que o presidente Davi Alcolumbre, ele não coloque nem para votar, né? Porque isso é um escárnio com o povo brasileiro. Não é responsabilidade do Senado isso, foi a Câmara que votou no jeitinho brasileiro, né, para tentar aquela lei de Gerson famigerada, a gente tentar efetivamente aí equilibrar, né, o que diz a Constituição, que é exatamente a proporcionalidade. E aí o que é feito? Se coloca aí para compensar perdas. O brasileiro já tem demais deputados federais, são 513. Eu fiz um comparativo com o mundo inteiro, o Brasil está no top 5 do mundo em termos de parlamentares. Não tem necessidade. Tem países vizinhos aqui com a democracia pujante, né, que tem 99 deputados. Nós temos 513 e estão querendo aumentar para 531. Né? Nós não vamos permitir isso, é uma questão de bom senso. Né? O custo disso, o pessoal disse que não vai ter custo. Não sei se você ouviu já isso. Mas aí, isso é um custo de quase R$1 bi. B de bola e de índio, porque além do salário dos parlamentares, da mordomia, da regalia, você vai ter, sabe o quê? Você vai ter emendas parlamentares, são dezenas de milhões para cada um desses 18. E vai ter também algo que, como você bem colocou, Tiago, um efeito cascata que vai acontecer nas assembleias legislativas. Se você somar isso, já com a falta de estrutura que tem aqui, não tem nem gabinete, não tem nem cadeira para esses deputados já existentes, e fazer um negócio desse, numa crise fiscal que o Brasil está tendo, isso é uma irresponsabilidade, uma insensibilidade com aquela pessoa que paga um imposto, que acorda cedo para levar o pão para casa e está cada vez mais caro as coisas e ela não está conseguindo. Então, o Senado tem que dar o exemplo e nem votar esse tipo de matéria, que é uma matéria que a população já entendeu que não cabe e que é um estelionato contra o brasileiro. Certo. Agora, senador, nós estamos no meados de junho, aí, o Congresso tem mais um mês de trabalho até o recesso parlamentar constitucional, né? De lá até lá, o que o senhor pretende ver aprovado ou então o senhor pretende trabalhar contra ainda nesse primeiro semestre? Olha, nós tivemos aqui, durante esse primeiro semestre, alguns exemplos de CPIs que escandalizaram o brasileiro, né, com a tragédia humanitária como das bets. Né? Nós tivemos a das apostas esportivas, que eu fui o vice-presidente, e nós tivemos uma outra que eu participei no final como titular, que foi a CPI das bets. Finais melancólicos, né? Sem investigar poderosos, né? E a gente tem um histórico, Tiago, que é da CPI dos bingos, que alguns parlamentares que hoje estão aqui vivenciaram isso. Então, tem rumores de que pode se votar a questão da volta dos bingos e cassinos para o Brasil. É como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. Se as bets estão fazendo estrago até 49 anos, 50 anos de idade, que é a faixa etária desse público, você imagina bingo, 1000 bingos e 60 e tantos cassinos no Brasil, que vai pegar de 50 até a velhice. Aí fecha o país da jogatina, o país da desagregação, da devastação de família, da canibalização da economia, que não aguenta, né, as atividades produtivas sendo corroídas para o benefício de magnatas que ganham muito, e quem paga essa conta são os brasileiros, milhões de brasileiros que ganham pouco. Então, o Brasil não precisa de mais problemas, entidades como CNBB, como Federação Espírita, como a questão dos evangélicos, Polícia Federal, PGR, auditores fiscais, todo mundo é contra isso. E tem senadores ainda que insistem nesse grave problema. Acho que é hora da gente ter serenidade, de a gente fazer as coisas em atendimento à população e não projetos pessoais que possam beneficiar aí grandes grupos internacionais, e isso eu acho que basta de escândalos que a gente está tendo aí. O Brasil precisa olhar para frente e não de tragédias que a gente já sabe o que é que vai dar. Ok, senador Eduardo Girão, obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigado.
Ok, então esse foi o senador Eduardo Girão, ele é um parlamentar de oposição aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, e trouxe aqui, então, as avaliações dele sobre esses últimos assuntos que têm sido discutidos aqui no Congresso Nacional. Bem, na sessão do Congresso Nacional de ontem foi aprovado um projeto de resolução, né,